Fala, meus amigos, vamos para mais um termômetro do mercado de forma gravada, tá? São 7h15 da manhã, né? Já acordei tem um tempo, tendo um pouquinho de insônia, então já vou adiantando aqui essa questão do termômetro para vocês, tá? Vamos lá. Para que você não me conhece, né? Me chamo Micael e faço todo dia aqui essa análise, né? Tento traçar cenários, né, possíveis cenários gráficos para o dia de hoje, usando aí situações que aconteceram durante a madrugada, enfim, tudo que pode ter acontecido aí no mercado americano de dólar, de petróleo, minério, e também a gente passa um pouquinho das regiões importantes dos índices e dólar, tá? Gráfico do S&P 500 hoje, né, durante a madrugada de hoje, já rompeu máximas dos dias anteriores, ou seja, já demonstrou um pouco de diferença em relação aos dias anteriores. Isso, por um lado, é positivo, tá? Mas lembrando que cada dia que passa e rompe máximas e não renova a mínima, ou seja, não faz um fundo, existe uma expectativa dele fazer uma correção, e essa correção saudável, vocês têm que entender isso. Tá? No gráfico de uma hora, a gente consegue visualizar bem, né? Estava congestionando por 2 dias, ou seja, lateralizando por 2 dias, e finalmente fez um rompimento aí durante a madrugada. Isso demonstra um pouco de força inicial, tá? Agora, tem que esperar para ver se essa força que ocorreu aqui durante a madrugada, se ela vai se manter quando o mercado à vista abrir, que é próximo de 10h30. Tá? Então isso é importante se vai ter continuidade na abertura do mercado à vista. Tá? Isso que é importante. Mas já demonstrou um sinal de força aí por romper regiões importantes durante a madrugada. Tá bom? Bem interessante. Vamos agora falar do petróleo. Petróleo aí tentando uma leve recuperação, não perdeu regiões de fundo, não renovou mínima, não pivoteou para baixo. Então isso é importante ele tentar se segurar nessa região de $60, número redondo, né? Ou seja, caracterizando, figurando aí um fundo duplo, tá? No gráfico de uma hora está muito congestionado, andando de lado, está feio, perdeu sua direção, perdeu sua tendência, agora está uma tendência indefinida e com a média de 200 balizando aí, né, não deixando ele trabalhar por diversas vezes, né, a média de 200 impediu aí o petróleo de até renovar uma máxima ou encostar no limite superior de toda a congestão, tá bom? A gente vê aqui que está nesse quadradão aqui, tem uma linha, né, central, onde também está sendo muito respeitada, tá legal? Por mesma coisa do que ontem, não mudou nada, tem que esperar sair dessa região para tomar uma direção, tá legal? Vamos falar aqui, eu estou com o gráfico aqui, gráfico não, a cotação de alguns ativos europeus, eles estão meio que no 0 a 0, tá? A maioria está no 0 a 0. Só o índice da China, Hang tá? Que é um índice até um pouco menos expressivo do que o Xangai, que está um pouco mais alto, subindo 1%, 1,16%, tá legal? Vamos lá agora falar de minério. Minério caiu leve, caiu 1%, tá? O minério na China hoje, então cotado a 982 yuans. Só como observação, é um valor bem alto, tá? Então é um valor tranquilo aí para ser mantido e ser benéfico para quem extrai minério, tá? E hoje teremos pedidos iniciais de seguro-desemprego, tá? 9h30 da manhã, lá nos Estados Unidos, é um importante balizador também para a economia, tá? Tem que ficar de olho. 1h da tarde tem discurso do presidente do Banco Central americano, tá? Do Powell, beleza? E agora vamos para o nosso mercadinho doméstico, índice futuro. Tá? O que eu consigo ver aqui no índice futuro? Que ele tentou renovar máximas ontem, trabalhando com força, com volume, pelo menos igual ou acima da média. Isso é interessante. Renovou máxima, tocou no 118.500, mas não se sustentou, perdeu um pouquinho de força. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de 60 minutos, para a gente dar uma olhada exatamente o que a gente está vendo aqui. Ou seja, há uma congestão aqui no topo, né? Mas de forma positiva. Se você for pegar aqui essa perninha toda de alta que a gente fez ontem, né, chegou a corrigir 50% de Fibonacci, uma correção tranquila, está tentando renovar máximas. O importante agora, nesse momento, para o índice futuro, em sua abertura, né, e durante o dia, ele não perder, vamos desenhar aqui, ele não perder essa região de fundos, tá? A gente está falando aí de 116.500 nessa região, e o objetivo seria sim romper esse 118.500. Então a gente está dentro desse pequeno range aqui, onde não seria legal e não seria benéfico para o índice futuro perder essa região, né? Ou seja, começar a pivotear para baixo, buscar a média de 200, é um espaço que ele tem aqui, tá? Para trabalhar de forma negativa. Nesse momento, nessa característica que está ocorrendo nesses últimos dias, seria interessante ele congestionar, mas congestionar para romper topo, tá? Ou seja, a gente quer congestionar para fazer esse tipo de movimento, ó, tá? Buscar os 121, 120 mil, tá? Que seria um objetivo aí do índice futuro,
tá legal? Então fica de olho aí no rompimento dessa região dos 118.500, 118.600, que é uma região bem crítica, vamos dizer assim, para o nosso índice, tá bom? Ficar de olho aí nessa região, se romper, tem espaço aí para trabalhar no campo positivo, tá bom? E o nosso dólar aí, né, abriu com fraqueza, chegou a bater praticamente no nosso 5.500, fez 5.556 a sua mínima, depois ganhou força, renovou máximas e depois teve uma correção. O que isso significa para a gente no curtíssimo prazo? Vamos para o gráfico de 60 minutos. Gráfico de 60 minutos, a gente teve uma queda aqui, certo? Vou colocar em outra cor. Tivemos uma queda, ou seja, perdeu um fundo, perdeu um segundo fundo e agora está fazendo uma simples correção para possivelmente, tá? Não sei se ele vai fazer isso, mas possivelmente buscar 5.500, tá legal? Que ele já chegou no objetivo inicial, que era 5.550, que eu tinha comentado com vocês, e está fazendo um repique para continuar uma queda. Se começar a trabalhar no campo negativo, pode vir buscar romper fundo anterior de ontem e buscar os 5.510, 5.500, 5.530 aqui, né? Que seria essa região de briga que a gente tem há muito tempo aqui no dólar, tá? É uma região de briga muito forte no dólar, então pode ser que ele busque aqui, tá legal? Vamos pensar no copo cheio agora, dólar em tendência de alta, né? Se romper essa LTBzinha que ele está criando aqui, ó, tem uma LTB que está sendo criada. Então, se ele rompe essa LTB de alguma forma, ele pode sim começar a trabalhar no campo mais positivo, tá? Aí buscar 5.700, 5.715, tá legal? Então, a gente está falando de upside aí alto, de 1,6%, 1,5%, tá bom? Então, fica de olho aí nessa posição, nessa região aí do dólar. Só vou colocar isso aqui de modo interno, para não atrapalhar na visualidade do diário, porque o diário já está cheio de linha, né? E é isso, vamos falar do DI agora para terminar. DI, como eu tinha comentado até com vocês no fechamento gravado de ontem, rompeu uma LTB que a gente não gostaria, começou a trabalhar no campo um pouco mais positivo, com a intenção, né, com a visão de romper topos anteriores e trabalhar, né, com um pivôzinho de alta. Então o que a gente queria não era isso, tá? Mas infelizmente veio acontecer. E o que a gente precisa do DI hoje, tá? Segurança, ele precisa não romper máximas, né? Seria interessante se ele ou abrisse gap, ou fizesse uma leve alta, perdesse sua força durante o dia e voltasse para esse campo aqui, tem essa LTB, tem essa região de fundos, ou seja, buscar essa região aqui durante os próximos dias, tá? Seria interessante para ele confirmar que o ativo vai se manter dentro desse caixotão aqui, tá bom? Seria importante congestionar e não ganhar força e romper topo. Tá? Porque DI alto estressa o dólar aumenta, e o DI alto estressa o índice cai. Tá? Então seria inversamente proporcional a uma força compradora no nosso índice futuro. Beleza? Então é isso, mais um termômetro para vocês aí gravado. Tá? Peço desculpas pelo fato de não fazer ao vivo, estou acordando muito cedo, estou com um pouquinho de sono, então acabo fazendo isso aí, acabo adiantando, né, o lado de vocês. Quem quiser assistir mais cedo, assiste. E enfim, eu também consigo ganhar alguns tempos aqui para resolver alguns problemas, enfim, pensar aí em algumas situações, beleza? É isso, meus amigos, um grande abraço, um forte abraço, a gente vai se falando, vou tentar entrar ao vivo hoje, tá, 5h30 da tarde, se eu tiver espírito aí para passar coisas boas para vocês, eu vou entrar ao vivo aí, tá bom? 5h30 da tarde, um abraço, vamos junto!